E aí, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos registrar aqui em nosso canal a história de uma mulher que para muitos era uma figura quase lendária no centro de Manaus. Ela atendia pelo nome de Maria das Dores Santana, ou simplesmente Dadá. Sou Marcos Pessoa e nesse vídeo vou contar para vocês tudo o que consegui apurar sobre a história da Dadá, a mulher que não tinha os braços, não tinha as pernas e pintava com a boca, e que além de tudo ainda era mãe. E antes de eu contar para vocês a história da Maria das Dores, a Dadá, vou pedindo que você curta esse vídeo, compartilhe, comente e se inscreva no nosso canal. Aqui em nosso canal resgatamos histórias, lugares, casos criminais, personalidades e fatos marcantes que aconteceram no Amazonas. Então se você curte memórias, histórias e curiosidades, se inscreva no nosso canal, deixe o like e compartilhe esse vídeo com quem você acha que irá gostar desse conteúdo. E se você já é inscrito em nosso canal, o nosso muito obrigado. Pois bem, a Maria das Dores Santana, ou simplesmente Dadá, era uma mulher muito conhecida no centro de Manaus. Quem frequentou o centro na década de 90, 2000 e 2010 certamente já viu a Dadá circulando entre a Caixa Econômica, a 7 de Setembro e a Matriz. Ela também costumava aparecer na Igreja de Aparecida, especialmente às terças-feiras. Ela estava sempre em vários locais e todo mundo que a via de alguma forma se chocava. Isso porque a Maria das Dores não tinha os membros. Ela não tinha as pernas e também não tinha os braços. E antes de mais nada, é importante dizer que essa primeira parte do vídeo eu vou me basear em uma entrevista que ela concedeu para a jornalista Vivi Cariolano e que foi publicada no Portal da Holanda no ano de 2013. E a partir desse material, vou contar do nosso jeito a vida dessa mulher sofrida. A Maria das Dores, ou Dadá, nasceu em uma pequena cidade chamada Milagres, no interior do Maranhão. Ela era canceriana, filha de uma família humilde, com 6 irmãos, alguns ainda vivendo em sua terra natal, outros espalhados por Belém e pelo norte do país, e sendo que a sua infância foi marcada por limitações físicas. Desde cedo conviveu com uma condição de saúde rara que nem os médicos souberam explicar direito. Ela mesma costumava dizer que nasceu assim e não sabia nem porquê. Ela diz que alguns profissionais chegaram a falar em atadalamia, mas nunca houve um diagnóstico preciso. Essa doença rara fez com que ela não possuísse os membros superiores e nem os inferiores. O que se sabe é que a Dadá cresceu, enfrentando barreiras que teriam paralisado muita gente, mas ela nunca se deixou apagar. Em meados dos anos 90, a Dadá deixou o Maranhão e veio para o Amazonas, acompanhada de um irmão de criação e do seu filho. Sim, a Dadá foi mãe biológica com 19 anos e cuidava do filho Hélio. Inclusive, tem uma boa parte sobre esse fato que surpreendia a todos. Ela disse que o pai biológico dele, o pai do filho dela, morava em Belém e que a sua gravidez foi super de boa, que ela nunca chegou a sentir nenhuma dor antes da hora, que o parto foi normal e foi em casa, e que ela só teve relacionamento e foi uma única vez, uma única noite de namoro que veio esse menino aí. Aí ela contou também nessa entrevista que eles moraram inicialmente no bairro Tancredo Neves, mas mais tarde ela mudou-se para o Novo Israel, ambos na Zona Norte, onde vivia na época dessa entrevista. Foi nessa época que a sua vida se cruzou com promessas de políticos locais. E, segundo ela, o então prefeito Alfredo Nascimento lhe ofereceu um terreno e prometeu apoio. De fato, ela ganhou um espaço, mas a ajuda durou pouco. Como tantas histórias que ouvimos na cidade, as promessas foram ficando pelo caminho. Ainda assim, Dadá e seu filho Hélio conseguiram levantar uma casinha simples de madeira, construída com sacrifício, pedaço por pedaço, com o pouco que ela recebia de uma pensão concedida no estado do Amapá. Essa pensão, ela disse que tentou no Amazonas e no Maranhão, mas sempre foi negada. Só que no Amapá ela conseguiu aprovar esse benefício para ela. E era a sua renda principal. E até chegar nesse ponto, era importante lembrar que quem conheceu a Dadá nas ruas do centro, guarda sempre ela ali como uma pequena referência, Uma pessoa pequenininha, sentada no chão, cercada por curiosos, e fazia algo que impressionava, desenhava com a boca. Com um simples lápis apoiado nos dentes, criava imagens delicadas, fruto de uma técnica que aprendeu sozinha, apenas com persistência e fé. Esses desenhos, além de expressarem a sua sensibilidade, ajudavam a garantir o sustento que por muitos anos foi o principal fonte de renda junto com essa aposentadoria. Mas com o tempo, os dentes que ela usava para segurar o lápis foram amolecendo e caindo. E em 2013 ela já não conseguia mais desenhar. Inclusive, essa era uma das suas maiores tristezas,
não poder praticar a arte que lhe dava alegria e reconhecimento. E como consequência, ela chegou aos 55 anos de idade, levando uma vida de muita dificuldade. Todos os dias, por volta das 8 horas da manhã, ela deixava sua casa no Novo Israel e, com a ajuda de vizinhos, ia em direção ao centro, onde passava o dia pedindo. A cadeira de rodas que ela usava naquela época era uma doação antiga, já bastante desgastada, e que ela mesma brincava chamando ali de linda. Mas logo em seguida desabafou, precisando que ela precisava urgentemente de uma nova e de preferência motorizada para enfrentar as ruas esburacadas do bairro. Apesar de tantas limitações e de inicialmente ela ser muito arredia, Dada mantinha um humor. Quem conversava com ela percebia a mistura de reclamação e brincadeira, de amargura e leveza. Entre as marcas de sua personalidade também estava a fé. Dada era devota de Nossa Senhora Aparecida e acreditava profundamente em Deus, e disse que sua esperança estava nele. Mas, como boa brasileira, também falava com paixão de futebol. Ela era flamenguista doente, como ela mesma gostava de enfatizar. E uma das revelações dessa entrevista foi que tinha um motivo específico para Dada viver circulando entre a Caixa Econômica, a 7 de setembro, a Matriz e assim por diante. É que a permanência dela nesses lugares nem sempre era tranquila. Dada relatou que sofria perseguições de assistentes sociais e até de pessoas que acusavam injustamente ela de ter uma grande aposentadoria. Na prática, ela sobrevivia com pouco mais de R$ 600, valor insuficiente para terminar sua casa, cuidar da saúde ou mesmo garantir a alimentação básica. Ainda assim, insistia em dizer que gostava de Manaus, mas que se continuassem perseguindo-a, talvez ela tivesse que ir embora para Belém, algo que também nunca aconteceu. Ao longo da vida, Dada ouviu muitas promessas de ajuda. Algumas se cumpriram em parte, outras nunca se concretizaram. Políticos, conhecidos, vizinhos, todos passaram deixando algo, mas nunca o suficiente para mudar a sua realidade. O que ela mais desejava na época era terminar a sua casa, ter móveis novos, conseguir um tratamento dentário para que permitisse ela voltar a desenhar e receber uma cadeira de rodas melhor. Algo simples, nada de super luxos. E quem sabe ser reconhecida pelo poder público de forma digna. Em tom de desabafo, ela chegou a dizer que queria falar com a então presidente Dilma Rousseff para questionar por que ela não recebia o 13º como outros aposentados. Aí tem várias outras coisas da entrevista que vocês podem conferir depois. Ela chegou até mesmo a chamar a Vivi de doidinha do cabelo vermelho da TV. Enfim, tem várias coisas que vocês podem conferir lá. Aí o povo a ajudou, mas ela sempre precisava de ajuda. Ela continuou pelo centro de Manaus e tem um registro dela de 2017, portanto 4 anos depois dessa entrevista. E em 2017 um casal acabou conseguindo gravar um vídeo com a Dona Maria das Dores. Infelizmente não consegui encontrar os autores, apenas a reprodução do vídeo. E obviamente iremos exibir para vocês essa mini entrevista, até porque, como vocês sabem, aqui em nosso canal a gente prioriza um conteúdo de qualidade e fazemos o máximo de esforço para resgatar histórias como elas são, e especialmente em mostrarmos vídeos históricos. Só que antes de eu pôr o vídeo dela, vou pôr o contexto para vocês da legenda que acompanhava essa história e que também é bem triste. Na legenda dizia o seguinte, abre aspas: há uns dias atrás conheci essa senhora em Manaus. Quando desci do carro e me deparei com ela, fui diretamente conversar com ela. Ela ficou meio arredia, não quis muita conversa, não quis dizer seu nome e nem sua idade. Disse que não sabia de nada, mas eu disse para ela que ela era uma bênção de Deus, uma grande guerreira. No dia seguinte, quando passamos por ali novamente, eu e meu marido fomos novamente tentar conversar com ela. Perguntei o nome dela e ela, mais tranquila, disse que se chama Maria das Dores e tem 60 anos, e eu já não aguentava me conter emocionada. Falei para ela: me desculpa pelo choro, é que às vezes reclamamos muito dos problemas. Contei para ela que eu sofro com fibromialgia e sinto dores todos os dias, e às vezes nem queria levantar da cama, mas quando eu vi ela ali, vi que meu problema não é nada perto de muitos que tem nesse mundo, que me veio até um sentimento de egoísmo, porque muitas vezes temos tudo e reclamamos de tudo também. E ela me contou a história dela também. Quanto mais ela falava, mais eu chorava. Ela me contou que está praticamente morando nas ruas de Manaus. Ela é aposentada, mas só está recebendo R$ 150, porque uma mulher que se dizia amiga dela, que cuidava dela, fez uns empréstimos no nome dela e o banco come o dinheiro quando cai, e só fica R$ 150, que não dá para nada, e depois abandonou ela. Me contou que estava só com as roupas do corpo,
pois tinha sido roubada. Levaram as roupas dela. Atravessei a rua e comprei umas roupinhas para ela. Senhora Maria das Dores tem um filho biológico que tem 30 anos. Ele tem problema com bebidas alcoólicas. Ele leva ela de manhã lá para a avenida e passa toda hora para dar uma olhada nela. E na hora do almoço para dar comida para ela, porque ela não tem as mãos nem as pernas. Ela pintava artesanal com a boca. Agora o dente está quebrado e ela não consegue pintar mais. Perguntei a ela se a prefeitura de Manaus não ajudava ela, e ela disse que não. Perguntei também se algum programa já tinha ajudado ela. E ela me contou que quando o filho dela era bem pequeno, o programa do Silvio Santos ajudou ela com os móveis para casa e uma quantia em dinheiro. Que não sei se essa mesma ou outra mulher que cuidava dela na época roubou os móveis dela e montou um bar com o dinheiro ganho. Nossa, uma pessoa dessa é um monstro. Mas como eu disse a ela, existe a justiça divina, eu creio. Pedi para a senhora Maria das Dores se eu podia tirar uma foto dela para divulgar e tentar ajudá-la pedindo ajuda para algum programa de televisão. Ela deixou e disse: minha filha, me ajuda. Manda uma carta para o programa do Gugu para me ajudar. Você me ajudando estará se ajudando. Tenha fé que essas dores do seu corpo vão sumir. Deus vai te abençoar. Não chora. Ela me abençoou muito ao nos despedirmos. E eu não aguentava controlar o choro. Porque me passava tantas coisas na cabeça. Eu queria realmente ajudar mais ela. Ali, naquela hora eu não podia. E também ao pensar que existem pessoas tão ruins nesse mundo, como essas que roubaram a senhora Maria. Gente, eu peço a vocês encarecidamente que compartilhem. Eu quero que chegue essa história dela até o Geraldo Luiz, do Domingo Show, que é um programa que atualmente está ajudando as pessoas. Desde já, agradecemos. Fecha aspas. Bom, dito isto, agora o vídeo da Dona Maria das Dores. Fala, Dona Maria. Maria das Dores Santana. Santana? Eu sou Santana. Pois é, meu nome é Maria Ela é Santana. Cíntia Mariana Santana. Quantos anos a senhora tem? Ela não sabe. 60, tem 60. 60 anos. A senhora precisa de ajuda, né? Preciso de ajuda. Se o Gugu puder me ajudar, eu agradeço. Ela fica localizada aqui na rua 7 de setembro, Quase esquina na com a rua. Getúlio Vargas. Eu moro quase Getúlio Vargas não fala. Eduardo Ribeiro. Hoje eu durmo no 7 de quarto. setembro com o de Eduardo Ribeiro. Manaus. Amanhã eu E durmo pela rua mesmo. ela tem um filho. Eu tenho tão Ela tem um filho e mora aqui em Manaus. Ele mora comigo. É só nós dois. Qual que é o bairro que você mora, Maria? A gente mora meio por aqui. É? Tem Mas à bairro noite você certo. fica onde? A gente dorme aqui, dorme aqui, dorme É? aqui. Dorme na rua? É uma bênção ela, né? Uma benção. Eu falei pra ela que ela é uma benção. Aí nós Uma ficamos. benção mesmo. É uma Até benção minha de Deus. roupa levaram Pena que o foi pessoal não tudo. tinha dela, né? A roupa que eu tô vendo Pega o salário dela, fica o salário dela. Triste, né? Esse relato é profundamente tocante e nos faz refletir sobre a realidade dura que muitas pessoas vivem em silêncio. A história da senhora Maria das Dores é um retrato de resistência, mas também do abandono social, de promessas quebradas e de injustiças cruéis. O contraste entre a sua força e a sua fragilidade emociona, mostrando como, mesmo com tantas perdas, ela continuava transmitindo fé e esperança a quem se aproximava. Muitas vezes reclamamos do pouco sem enxergar a luta imensa que outros travam todos os dias apenas para sobreviver. E no ano seguinte, no dia 2 de junho de 2018, a Dadá faleceu aos 62 anos. Ela tinha dado entrada no Hospital Pronto-Socorro 28 de agosto, na tarde daquele sábado, com uma pneumonia aguda, e horas depois a artista não teria resistido a uma parada cardíaca. Ela deixou o filho de 43 anos. A sobrinha da artista, Suzane Santana, que morava em Brasília, lamentou a morte da tia nas redes sociais e alegou ter conhecimento há pouco tempo do paradeiro da tia, que passou mais de 30 anos sem manter contato com a família. Bom, e a história da Maria das Dores, a Dadá, é a história de muitos que vivem às margens da cidade, gente simples, esquecida pelo poder público, mas que ainda carrega uma força admirável. Dadá não pedia luxo, pedia dignidade, pedia uma casa acabada, uma cadeira de rodas adequada, tratamento médico e o direito de viver com menos sofrimento. E você, já encontrou a Dadá pelas ruas do centro de Manaus? Qual lembrança tinha dela? Conta aqui nos comentários porque queremos ouvir a sua história também. E esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado e que ele tenha sido útil.
E se você gostou desse vídeo e achou que ele foi útil, deixa o like, comente o que você achou disso tudo, se inscreva no nosso canal. E quando se inscrever, não esqueça de ativar a campanha, porque assim, quando a gente lançar o próximo vídeo, você será notificado. Valeu!